Olá, gente do Onda Tech, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nossa aula 11. Hoje é feriado, dia 2 de novembro, mas nós estamos aqui para continuar preparando vocês para a seleção da ETE, para a seleção do CODAI, que vocês vão enfrentar ainda pela frente, tá? Então, mesmo sendo feriado, hoje a gente está aqui. Então, não esquece de nos acompanhar. Hoje a gente não tem chat. Então não tem como você mandar a dúvida automaticamente para a gente. Mas deixa as dúvidas aí nos comentários, tá? Que na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Não é isso, Severino Arruda? Boa noite. Boa noite, professor Edo. Seja bem-vindo a todos os estudantes. Realmente nossa aula está sendo gravada, é a oportunidade que vocês têm para aproveitar e compartilhar a aula, né? Convidar os colegas para estar assistindo a aula com vocês, participando. E também deixando seus comentários, tá certo? É isso, professor. Ok, Arruda. Hoje nós iniciamos com a nossa intérprete Helena. Helena, seja muito bem-vinda. Então, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal Educa Recife, e você também que nos acompanha pela TV, canal 22.4, vamos para o nosso primeiro descritor de hoje. Nosso primeiro descritor é o descritor 14, que fala sobre resolver problemas que envolvam noção de volume. Então, como a gente já debateu aqui em situações anteriores, volume é o espaço ocupado por um objeto, tá? Todo objeto no espaço, ele ocupa um espaço. E aí, esse espaço ocupado por esse objeto é o que a gente chama de volume. A gente sempre vai calcular volume de figuras espaciais, ou também chamadas de figuras tridimensionais, né? A gente não trabalha, a gente não calcula volume de figuras planas, como, por exemplo, retângulo, quadrado, triângulo, pentágono. Isso aí são figuras planas. Figuras planas não têm volume, ok? Até porque eles só têm duas dimensões. Mas, bora para a nossa questão. Nossa primeira questão hoje fala o seguinte. Francisco possui uma caixa de forma retangular, como a caixa da ilustração abaixo. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é um cubinho com 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar uma caixa, pode arrumar na caixa uma quantidade máxima de... Então, bora lá. Gente, ele está dizendo que os vasos, né, que ele vai colocar aí nessa caixa, tem formatos de cubos. Então, bora lembrar aí, o que é um cubo? O cubo é um poliedro que tem todas as faces iguais, ok? É um dado, não tem aquele dado que vem no jogo, que a gente, de 6 faces, normalmente a gente utiliza em alguns jogos. Pronto, o dadozinho que a gente utiliza em jogos tem o formato de um cubo. Então tem 6 faces com o mesmo tamanho, tranquilo? Então ele quer saber quantos vasos no formato de cubo Francisco pode colocar nessa caixa aí. E aí ele deu as dimensões da caixa. Se você olhar, as dimensões da caixa, ó, são 50 centímetros por 20 centímetros por 5 de altura. Primeira coisa boa, todas as unidades de medidas estão em centímetros. Lembrem que a gente já teve outras situações, que quando a unidade de medida é diferente, a gente precisa transformar tudo para a mesma unidade de medida, tá? Então, a gente não precisa se preocupar nisso, nessa daí. O que é que a gente vai precisar ver? A gente vai precisar ver quantos vasinhos cabem em cada uma das dimensões. Porque se a gente sabe quantos vasinhos cabem, de acordo com essa dimensão aí, 50, e de acordo com a dimensão 20, consequentemente, é só a gente multiplicar as dimensões e saber quantos vasinhos cabem ao máximo nessa caixa, beleza? Então, bora lá. Olha só, gente. Se eu pegar os 20 centímetros e dividir por 5 centímetros, eu vou encontrar 4. Então, nessa dimensão 20 aqui, né, que a gente pode considerar como fosse a altura dessa caixa, a gente tem 4 vasinhos. Então, 4 vasinhos, um ao lado do outro. A outra dimensão é 50. Então, também vou pegar os 50 centímetros e dividir por 5 centímetros. Gente, só lembrando, da onde veio esses 5 centímetros? Justamente da aresta do cubo. A aresta do vasinho, tá certo? E aí 50 dividido por 5 vai dar igual a 10. Então, no comprimento dessa caixa dá 10 vasinhos, na largura dessa caixa estão 4 vasinhos. Gente,
A altura da caixa já é a mesma da altura do vasinho, certo? Então não dá para colocar uma sobre a outra. Até porque, se eu estou considerando um vasinho, se esses vasinhos tiverem com plantas, eu não tenho, né, como colocar uma sobre a outra. Eu vou acabar quebrando a plantinha que está embaixo. Se for só o vaso vazio, eu até poderia colocar um sobre o outro. Mas neste caso não, porque a altura dessa caixa é apenas 5 centímetros. Mas vamos considerar que em outra situação fosse 15 centímetros ou fosse 25 centímetros, tá? Então a gente precisaria calcular também quantos caberia um sobre o outro, tá? Mas não é o caso dessa questão. Então agora que eu sei quantos cabem na largura e quantos cabem no comprimento, é só eu multiplicar os dois. Então quando eu pego 10 e multiplico por 4, dá igual a 40. Então nessa caixa, ao todo, no máximo, cabem 40 vasinhos. Simples assim, tá? A maior dificuldade dessa questão, a interpretação. Porque a partir do momento que você interpretou a questão, a parte de cálculo dela foi muito simples. Foram 3 multiplicações, bem simples, bem objetivas, multiplicações que você resolve ali de cabeça rapidinho, tá? Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dúvida nessa questão. Então, bora para a nossa próxima questão, que é do descritor 21. O descritor 21 fala o seguinte: reconhecer as diferentes representações de um número racional. Então, está falando de representações de números racionais. Bora lá, bora recordar. O que a gente tem em números racionais? Nós vamos ter números positivos, nós vamos ter números negativos, números em forma de fração, números decimais e dízimas periódicas, tá? Então, a questão a seguir vai tratar sobre números em um desses formatos. No caso dessa questão, ele fala o seguinte, ó: Juliana, durante o seu treinamento de arremesso livre de basquete, obteve 75% de acerto. A fração que representa o aproveitamento de Juliana é... Aí você chega e diz: professor Wellington, o senhor acabou de falar quais são os tipos de números que eu vou encontrar em números racionais. E eu não recordo se eu ter falado em porcentagem. Gente, bora lá. Esse simbolozinho porcento, ele indica o quê? Ele indica sobre 100. Então, quando eu tenho um número em forma de porcentagem, o que eu tenho, na verdade, é um número em forma de fração. Uma fração com denominador 100, tá? Então, todo número que você visualizar como porcentagem é porque eu tenho uma fração com denominador 100, beleza? Mas voltando aí, ó, a questão quer saber qual é a fração que representa o aproveitamento de Juliana. Gente, eu já passei da linguagem de porcentagem para a linguagem de fração, tá? Eu estou aí com 75 centésimos. Mas quando você olha as alternativas, você não tem resposta. Por que você não tem resposta? Por conta do seguinte: eu já comentei aqui em aulas passadas, em aulas anteriores, que a gente sempre vai encontrar no gabarito a fração irredutível. E no caso de 75 centésimos, é uma fração que eu ainda tenho como reduzir. O que é você reduzir uma fração? É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. E aí, gente, se eu olho aqui para o 75 e para o 100, rapidamente eu percebo que eu posso dividir ele por 5. 75 dividido por 5 vai dar 15, 100 dividido por 5 vai dar 20. E eu continuo olhando para as alternativas e não encontro nenhuma alternativa ainda possível, o que significa que eu ainda posso simplificar mais essa fração. Então, olhando mais uma vez para essa fração, 15 20 avos, eu percebo que mais uma vez eu posso dividir tanto o 15 quanto o 20 por 5. E aí, quando eu divido 15 por 5 vai dar 3, 20 por 5 vai dar 4. Agora sim, ó, você olha para as alternativas e percebe que você tem uma alternativa que tem aí um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais e que tem 3 dessas partes selecionadas ou pintadas, tá? Mas aí alguém pode chegar e dizer: professor, eu não poderia sair direto dos 75 centésimos para o 3/4, não? Poderia sim, tá? Só você se
perguntar ou procurar. Por qual número eu posso dividir o 75? E eu também posso dividir o 100 para chegar automaticamente no 3/4. Você ia encontrar como resposta o 25. E aí você poderia dividir tanto o 25, quanto o 75 por 25, quanto o 100 por 25. E aí encontrar direto a resposta, tá? O que é esse 25? Da onde surgiu esse 25? É o MDC, o máximo divisor comum, tá, gente? Se você recordar lá de máximo divisor comum, entre o 75 e o 100 é o 25. Então, dessa forma, eu faço menos divisões. Eu chego direto no resultado. Professor, mas eu tenho dificuldade, nem me veio à mente o 25. Não tem problema. Vá fazendo passo a passo, vá fazendo com números pequenos, no que você já tem na prática. Divide por 2, tenta dividir por 2, né, que no caso aqui não vai dar. Tenta dividir por 3, vá procurando números agradáveis para você, tá? Você vai encontrar a resposta correta se você tiver cuidado em fazer os cálculos de forma correta. E aí, só para confirmar, a nossa resposta é a letra C, ok? Severino Arruda, você tem algum recadinho aí para os nossos alunos? Sim, até o próximo domingo, vocês têm até o próximo domingo para fazer a inscrição no IF, no IFPE, né? Então, dia 7, domingo, não esqueça de pegar a declaração na secretaria, pedir na escola, para que tenha as notas de vocês do 6º, do 7º, do 8º ano, né? Que a seleção vai ser por nota, né? Então, não esqueça de fazer isso e se inscrever no IF, tá certo? Essa declaração está de acordo com o formulário que está na página 32, né? Que é aquele formulário ali que deve ser preenchido pela secretaria da escola. É isso, professor. Ok, Severino Arruda. Gente, corre. Não deixa para fazer a inscrição de última hora, não, tá? Se não pegou ainda a declaração na escola, amanhã não deixa de pedir essa declaração, ou pegar, que eu acredito que vocês já tenham pedido essa declaração, que já fazem uns 15 dias que a gente vem aqui batendo frequentemente em cima disso aí, tanto eu como a professora Fernanda, né, junto com o Denise. Então, não deixem para fazer inscrição de última hora, não. Porque pode acontecer de última hora o site engarrafar, travar, congestionar, e aí vocês não conseguirem concluir a inscrição de vocês. Não percam essa oportunidade de fazer um curso numa instituição super reconhecida como é o IFPE. Tá bom, gente? Bora para a nossa próxima questão, que é a nossa próxima questão do descritor 23. O descritor 23 fala sobre identificar frações equivalentes. A gente acabou de comentar sobre frações equivalentes, então não vou nem aqui mais relembrar o que é fração equivalente. A gente acabou de ver isso na nossa questão anterior. Bora direto para a questão para a gente ganhar tempo para as nossas próximas questões. Bora lá. Flávia, Beto e Guilherme trabalham na mesma empresa e recebem salários de igual valor. Podemos afirmar que... Então, vê só. A gente quer aí saber alguma informação sobre os salários deles. E aí tem um diálogozinho que eu não li ainda com vocês. Vou fazer a leitura agora, tá? Então deixa aí na tela completa para vocês visualizarem melhor. Flávia e Guilherme, vocês estão controlando meus gastos, mas até agora só gastei 4/9 do meu salário. Quem falou isso? Gente, vê só. Se na fala ele está dizendo Flávia e Guilherme, quem sobrou foi Beto. Então, quem está falando nesse momento é Beto. Vamos para o segundo balão. Eu já gastei 6/9 do meu salário. Eita, professor, e quem é que está falando agora? Gente, é só fazer a leitura de imagem. Bora para a aula de português? Leitura de imagem. Olha a figura. O balãozinho está direcionado para quem? Para uma mulher. A única mulher que tem nesse diálogo é Flávia, não é? Então, quem está falando aí é Flávia. Em seguida, nós temos, não estou nem aí, já gastei 8/12 do meu. Quem é que está falando agora? Opa, se primeiramente foi Beto e até o primeiro falou em Flávia e Guilherme, esse terceiro é Guilherme. Tranquilo? É importante nessa questão vocês saberem em relação a quem é cada uma dessas frações, tá?
quem é Flávia, quem é Beto e quem é Guilherme. Beleza? Então, bora aí. Beto, Flávia e Guilherme. De acordo com o texto, Beto gastou 4/9 do seu salário, Flávia gastou 6/9 do seu salário e Guilherme gastou 8/12 do seu salário. Se vocês olharem rapidamente as afirmativas, né, você vai ver que todos se referem a quanto cada um gastou e quer saber quem gastou igual a quem. Então, tem duas frações aí que são equivalentes. Para a gente poder comparar duas frações de forma correta, a gente precisa ter todas elas sobre o mesmo denominador. Nós temos até duas frações já sobre o mesmo denominador. Então, a gente já vê que Beto e Flávia, eles não gastaram a mesma parte do salário, ok? Mas aí eu tenho um Guilherme que a fração dele está com o denominador 12. Eu preciso saber essa fração de Guilherme com o denominador 12, se é equivalente à fração de Beto ou se é equivalente à fração de Flávia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. Para isso, a gente vai ter que tirar o MMC entre os denominadores, que no caso aí é 9 e 12. Então, bora fatorar 9 e 12. Então, o primeiro número que a gente vai tentar fatorar aí é por 2. 9 eu não posso dividir por 2, tá? Mas 12 eu posso dividir por 2. Então, eu divido o 12 por 2 e repito o 9, tá? Mais uma vez, eu vou tentar dividir por 2. O 9 a gente já sabe que não dá para dividir por 2, mas tem o 6. O 6 dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir o 6 por 2 e mais uma vez vou repetir o 9. E aí eu fico com o 9 e o 3. Nem o 9, nem o 3 eu posso dividir por 2, que é o primeiro número primo. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Tanto o 9 quanto o 3 dá para dividir por 3. Então, quando eu divido aí 9 por 3 e 3 por 3, eu encontro como resultado 3 e 1. Ó, a fatoração do 12 eu já finalizei ela, porque deu resultado 1. Mas a fatoração do 9 eu ainda não terminei. Então, 3 eu sei que eu posso dividir por 3. E 3 dividido por 3 vai dar igual a 1. Agora sim, eu terminei a fatoração do 9, terminei a fatoração do 2. Quem é o número que eu quero? Quem é o MMC? É a multiplicação dos valores que estão ali, ó, à minha direita, tá bom? Então, vou ter aí 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 3 ao quadrado? 9. E 4 vezes 3 vai dar igual a 36. Então, o meu novo denominador das 3 frações vai ser 36, beleza? Ó, como é que eu vou saber agora os numeradores? É simples, gente. Eu vou ter que pegar esse novo denominador e dividir pelo denominador antigo de cada uma das frações. E o resultado eu multiplico pelos numeradores. Então, é assim, ó, gente. 36 dividido por 9, que é a primeira fração, tá? Estou trabalhando lá com a primeira fração, vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Então, o numerador da primeira fração é 16. Bora fazer a mesma coisa com a fração de Flávia. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o numerador da fração de Flávia é 24. E agora a gente vai para aquilo que a gente realmente quer. 36 dividido por 12 vezes 8 dá igual a 24. Então, ó, agora sim, eu tenho duas frações com numeradores iguais e com denominadores iguais. No caso, Flávia e Guilherme. Então, vou procurar entre as afirmativas aquela que diz que Flávia e Guilherme gastaram, né, a mesma quantia. E eu encontro isso rapidamente na nossa letra A. Marcamos, detonamos aí a nossa questão logo na letra A. Não precisa nem perder tempo lendo as demais, beleza? Nossa próxima questão é do descritor 24. E o descritor 24 fala o seguinte: reconhecer as representações decimais dos números racionais como a extensão do sistema de numeração decimal.
identificando a existência de ordem, como décimo, centésimo e milésimo. Então, nessa questão, gente, a gente quer trabalhar as casas decimais, tá? Lembrando, na parte inteira, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. Na parte decimal, ou seja, a parte que está atrás da vírgula, a parte que está à direita da vírgula, nós temos décimo, centésimo e milésimo, ok? É justamente sobre essa parte decimal que a gente vai trabalhar nesse descritor e na nossa questão de agora. Gilda completou a conta com os números que faltavam. Então tá aí a conta é de uma subtração de 8,917 milésimos menos 5,463 milésimos. E aí está o resultado que Gilda encontrou. Gente, eu aproveito para reforçar uma coisa. Sempre que eu vou fazer adição ou subtração com números decimais, quando eu vou armar a conta, eu preciso deixar a vírgula abaixo de vírgula, tá? E o resultado também, a vírgula vai ficar no mesmo alinhamento, ok, gente? Cuidado para vocês não montarem a conta errada, tá certo? Então, bora lá. Vamos conferir essa conta que Gilda fez, porque pelo que a questão diz, que teve algum erro em alguma dessas colunas. Vamos ver aonde. Para analisar a do milésimo. 7 menos 3, 4. Tá certo, não tem erro no milésimo. 1 menos 6, não pode. Então, pegar emprestado. Então, ó, no lugar do 9, a gente vai ficar com 8. Esse 1 décimo vai vir para a casa dos centésimos valendo 10. Somando com 1 que já tem, vamos ficar com 11. 11 menos 6, 5. Bateu. Não temos nada de errado. E agora ali a gente tem 8 menos 4. 8 menos 4, 5? Não. 8 menos 4 não é 5. 8 menos 4 é 4. Então, o erro da conta está aí. Está na casa dos décimos. Então, a resposta correta da questão é letra B, décimos. Ok? Severino Arruda, tem algum recadinho, mais algum lembrete aí para os nossos alunos, nossos internautas que estão nos acompanhando? Tem sim, professor. Lembrando que para responder o simulado, né, de matemática e português na Unirec, né, é muito importante que você responda esse simulado, que é a partir dele, da resposta de vocês, que o professor vai fazer as questões que é trabalhado no próximo sábado com vocês, tá certo? É isso. Ok, Arruda. Bem, gente, não esqueçam de entrar na Unirec, de responder o simulado. É importante, é um treino para vocês, tá? Eu já falei isso aqui, mas eu não vou cansar de repetir. O simulado, ele é bem parecido com o que vocês vão enfrentar quando vocês forem realizar a prova da ETE, tá? É nesse mesmo formato. É uma prova que você vai fazer no computador. O estilo de questões que está lá é o mesmo estilo que é cobrado na ETE. E a forma como você tem que fazer no final, que é o gravar, o finalizar, né, ou enviar, é a mesma coisa. Então, a ideia ali dos simulados é que você pratique, que você comece a contar o tempo, para ver se você consegue controlar o tempo de forma para fazer as questões em tempo hábil. Aí você chega para mim e diz, professor, e quanto tempo eu tenho? Na ETE, você tem 1 hora, tá? 1 hora para fazer 20 questões. 10 questões de matemática e 10 questões de português. Então, aí você tem, em média, um pelo outro, 3 minutos, tá? 3 minutos para cada questão. Lembrando sempre que as questões de português têm textos que vocês precisam dedicar um tempo maior. Então, questões de matemática, tem algumas que são mais simples, que vocês precisam ser mais ágeis na resolução, para sobrar tempo para fazerem a leitura dos textos de português. Beleza? Nossa próxima questão é do descritor 25. E aí no descritor 25 a gente fala o seguinte: efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Então a gente vai trabalhar aí
com operações com números racionais. Vamos para a nossa questão. Na nossa questão, gente, a gente tem o seguinte, ó. A fração geratriz de 0,5555 reticências é... Opa, o que é fração geratriz? A gente ainda não tinha feito nenhuma questão aqui envolvendo fração geratriz. Por esse motivo, eu trouxe aqui uma explicaçãozinha sobre fração geratriz. Existem dois tipos de fração geratriz, tá, pessoal? Que eu posso ter ela simples ou ela composta, ok? Por quê? Porque vai depender do número. Se o número que está em dízima é simples ou é composta. Professor Wellington, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Gente, a dízima simples, logo após a vírgula, já vem o período, que é o número que sempre está se repetindo. Já na dízima periódica composta, após a vírgula, eu tenho ainda algum número ali que não se repete, ou seja, ele aparece, mas depois para de aparecer, e aí sim vem a parte que se repete. Essa parte que aparece depois para de aparecer, a gente chama de anteperíodo. E a parte que continua se repetindo é o período, beleza? Então, bora lá. É o seguinte, dízima periódica simples, como é que eu monto ela? Coloca-se o período no numerador da fração e para cada algarismo dele, coloca-se um algarismo 9 no denominador. Vamos ver alguns exemplos. Vê só, ó, eu tenho aí a dízima 0,444. Então, ó, o período é o 4. O período é o que está se repetindo. O que está se repetindo é o 4. Então, neste caso, o meu período só tem um elemento. Esse um elemento vai ficar como numerador. Observe que eu não tenho nada na parte inteira. Se eu tivesse algum valor na parte inteira, certo? Algum número quantitativo, porque 0 é um número, porém ele não tem valor, né? E não representa a quantidade, por isso eu não coloco ele ali, tá? E no denominador eu vou colocar um numeral 9 para cada algarismo do período. O período aí só tem um elemento que é o 4. Por esse motivo, o denominador ficou apenas com um numeral 9. E se você quiser comprovar, pega a calculadora e faz aí 4 dividido por 9. Vê se não vai dar 0,4444, tá? Bora ver um outro exemplo para reforçar. Ó, eu tenho aí esse outro exemplo, 0,313131. Ou seja, o período agora tem dois algarismos, que é o 31. Esse 31, ele fica como numerador. E agora, como o período tem dois algarismos, no denominador vão ficar dois numerais 9, tá? Mas eu ainda vou fazer mais um exemplo para tirar qualquer dúvida que possa ter. Eu tenho aí, ó, 0,278,278,278. Então, veja que o 278, ele continua sempre se repetindo. E em todos os três exemplos que eu coloquei aí, não tem parte inteira, pois eu não coloquei nada na frente do período, tá? E aí eu vou pegar o período, que é o 275, colocar como numerador, ok? E como denominador vai ficar 999. Tranquilo, gente? Beleza? Então, bora aí para a outra, que é a dízima periódica composta. O que é que a gente tem na dízima periódica composta? Para cada algarismo do período, se coloca um algarismo 9 no denominador. Mas agora, para cada algarismo do anteperíodo, se coloca um algarismo 0, também no denominador. No caso do numerador, faz-se a seguinte conta, parte inteira com anteperíodo e período, menos parte inteira com anteperíodo. Professor, pelo amor de Deus, não estou entendendo mais nada. Calma. Vou colocar aqui um exemplo, e a partir do exemplo eu tenho certeza que vocês vão entender. Bora lá, olha só. A dízima periódica 0,2777. Veja, o 2 apareceu e depois parou de aparecer. É justamente esse 2 que é o anteperíodo, tá? O período é o 7, que é o que sempre está se repetindo. Então, o que foi que a questão disse para fazer? Pegar a parte inteira, que no caso aqui é 0, se é 0 eu não preciso colocar, ok? Com anteperíodo, quem é um anteperíodo?
o 2, então eu coloquei o 2, e o período, quem é o período? 7. Então fiquei ali ó, com 27, menos a parte inteira, que mais uma vez a gente não tem, com o antiperíodo. Qual é o antiperíodo aqui? O 2. Tá? Então ficou no numerador 27 menos 2. Tranquilo? Que aí 27 menos 2 vai dar 25. O nosso numerador é o 25. E no denominador, o que é que a gente teve mais? A gente teve o seguinte, o 9, tá? Porque a gente tem um elemento do antiperíodo, tá bom? E a gente tem um numeral 0, porque a gente tem um elemento no antiperíodo, tá bom? Então aí ficou com o denominador 90. Tranquilo? Galera, vamos fazer o seguinte, bora para o nosso intervalo, beber uma aguinha. Quando eu voltar, a gente volta e resolve a questão, beleza? De 25 a 28 de outubro, estaremos trabalhando com a Semana Municipal do Lixo Zero. A Semana Municipal do Lixo Zero foi incluída no calendário oficial da cidade do Recife em 2017. Dentre seus objetivos, destacamos promover debates entre diversos setores, como instituições, empresas, escolas e municípios. Conscientizar sobre a necessidade de redução de resíduos para a sociedade, realizar palestras, fóruns, seminários e eventos em geral sobre resíduos sólidos e ações coletivas de limpeza em espaços públicos, favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e compostagem, incentivar o consumo consciente, incentivar a promoção de mutirões de limpeza em parques, ruas, canais e pontos turísticos, entre outros pontos da cidade. Hoje sofremos com diversos problemas ambientais, como o desmatamento, mudanças climáticas, poluição do ar e da água, dentre outros. E o que causa tudo isto? A nossa forma de viver e crescer sem a mínima preocupação com a nossa casa, o nosso planeta. E o que estamos fazendo para ter uma qualidade de vida mais saudável? Durante essa semana, nós vamos repensar nos nossos hábitos diários. Nós vamos repensar, por exemplo, no nosso consumo e como podemos fazer o descarte correto dos nossos resíduos sólidos. O descarte incorreto desses resíduos polui rios, mangues e até oceanos, além de provocar diversas doenças, como zika e chikungunya, sem falar nos alagamentos em épocas de chuva, por conta do entupimento de redes de saneamento das águas das chuvas. Lembre-se, repensar, recusar, Reduzir, reutilizar, reciclar. Voltamos, depois do nosso intervalo, para beber uma aguinha, né? Estamos aqui para a nossa segunda parte da nossa aula, agora com o nosso intérprete Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo, tá? E vamos voltar para concluir a questão que ficamos antes do intervalo, né? Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Educa Recife, você que nos acompanha pela TV, canal 22.4, sejam todos muito bem-vindos. Continuem aí com a gente. Não esqueça de deixar sua dúvida nos comentários, que a gente vai, na medida do possível, responder as suas dúvidas, já que hoje, como é feriado, dia 2 de novembro, a gente não tem como tirar dúvida pelo chat. Voltando para a nossa questão, a gente quer saber qual é a fração geratriz de 0,55555 reticências. Então, nós estamos aí diante de uma dízima periódica simples. Veja que logo depois da vírgula a gente já tem o período, a parte que se repete. Então, eu tenho aí o 5 que se repete e é justamente esse 5 que se repete que eu vou colocar como numerador. E aí, se eu só tenho um número que se repete, que é o 5, no denominador eu vou ter apenas um numeral 9. Tranquilo? Então, aí já está a nossa alternativa correta ali na nossa letra D. Tranquilo? E aí nós vamos para o nosso descritor 26. Mas eu vou ali e já volto, rapidinho.
Voltei. Professora Fernanda teve ontem aqui da aula para vocês e carinhosamente deixou isso daqui para eu utilizar e no corre-corre de iniciar a aula acabei esquecendo. Então, tá aqui, professora Fernanda, não ia esquecer nunca de utilizar o que a senhora deixou. Tá bom? Então, bora lá. Ó, já tem uma zoadinha aqui, ó. Então, bora lá. Isso daqui é para a gente sacudir na hora que vocês acertarem a questão na hora da prova. Não vou ficar na mão porque eu gesticulo muito e eu acredito que pode atrapalhar o som do microfone para vocês me entenderem, tá? Então, vou deixar aqui no bolso, tá? Bonitinho. E aí, bora para o nosso descritor 26. O que a gente tem no nosso descritor 26? Resolver problema com números racionais que envolvam as operações. Então, agora eu tenho situações, problemas com números racionais. Bora ver o que a gente tem nessa questão. A questão a gente tem o seguinte, ó. As figuras a seguir mostram o desenho da frente de duas casas. Então, ó, a gente tem aí representado duas casas. Visualmente, elas aparentam ter as mesmas medidas. Mas, como eu já comentei com vocês, vocês não devem acreditar no tamanho da figura, e sim nos dados que a figura nos traz. Então, ó, observe que se você olhar, a altura de cada uma das casas é diferente, a largura de cada uma das casas é diferente, até a altura do telhado de cada uma delas também é diferente. Bem, bora voltar aí para ler a questão. Sobre as medidas das áreas das superfícies frontais das casas, pode-se dizer que... Então, ó, a gente está querendo falar sobre a área frontal dessas casas. Gente, para a gente poder debater sobre a área frontal dessas casas, a gente precisa calcular essas áreas frontais. Então, bora inicialmente calcular essas áreas para depois a gente voltar. Então, bora para aqui. Galera, vê só, se você olhar, a gente tem aqui, ó, a área frontal dessas casas, ela é formada por um retângulo e um triângulo. Então, para eu poder calcular a área da minha casa 1, eu vou precisar calcular a área do retângulo mais a área do triângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu preciso pegar agora essas medidas na figura e colocar nas fórmulas. Na casa 1, a base é 4,20 metros, ou 4,30 metros, desculpa. Então, eu vou colocar lá 4,3. E a altura é 3,2. Então, a gente coloca lá no lugar da base da altura, na parte retangular. Faz a mesma coisa na área triangular, que a gente tem aí a mesma base, 4,3, e a altura é 1,4. Então, agora a gente precisa fazer esse cálculo. A gente precisa fazer 4,3 vezes 3,2 e precisa calcular 4,3 vezes 1,4. Quando a gente realiza esse cálculo, nós encontramos como resultado 13,76 e 6,02. Lembrando, multiplicação com número decimal. Faz a multiplicação normalmente e depois conta as casas decimais. Como os números que nós multiplicamos, cada um tinha uma casa decimal, certo? Então, no resultado, nós tivemos duas casas decimais. Ó, eu preciso dividir ali, ó, o 6,02 por 2 para depois eu realizar a conta. Então, ó, fazendo aí a divisão, vai ficar com 3,01. Agora eu vou somar. Mais uma vez, lembrem, como a gente já falou na questão anterior, quando eu vou somar ou subtrair números decimais, eu coloco vírgula abaixo de vírgula. Então, quando eu realizo essa conta, eu encontro como área frontal da casa 1, 16,77 metros quadrados. Ó, eu já sei a área da casa 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a área da casa 2. Observem que é o mesmo formato. Ó. Eu também vou ter um retângulo e um triângulo. Então, mais uma vez, a gente vai ter a área da casa 2 igual à área do retângulo mais a área do triângulo. Consequentemente, a fórmula para calcular serão as mesmas, porém, agora os valores são
diferentes. Então, ó, observando aí, a base da casa 2 é 3,8 e a altura da casa 2 é 2,9. Já na parte triangular, né, nós temos como base 3,8 e a altura 1,1. Vamos precisar realizar os cálculos e, realizando os cálculos, nós encontramos 11,02 como resultado do 3,8 vezes 2,9 e 4,18 como resultado do 3,8 vezes 1,1. Mais uma vez, precisamos fazer aí a divisão do 4,18 dividido por 2. E aí, realizando esta divisão, nós encontramos 2,09. Gente, atenção com um detalhe, tá? Para você não errar na hora de fazer a conta. Essa conta dá para fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça. O meu receio é que você esqueça de um detalhe. Quando eu fiz a divisão ali do 18 por 2, vai dar 9. Observem que eu botei um 0 e depois coloquei o 9. Eu não botei 2,9, tá? Por que isso daí, professor? Porque é o seguinte, gente, se você for fazer essa conta, se você for armar essa conta para você poder calcular, quando você colocar 2,18 para dividir por 2, antes de você realizar qualquer conta de divisão com números decimais, você precisa antes igualar as casas decimais. Então, como o dividendo tem duas casas decimais, o divisor também precisa ter duas casas decimais. Que no caso do 2, como está aí, não tem. Então, você precisa colocar 0,00. Você sempre vai colocar 0 para completar as casas decimais, porque o 0 ele não altera o valor do número. Então, o 2 vale a mesma coisa do 2,00. Porém, agora você tem a quantidade de casas decimais iguais. Se você tem a quantidade de casas decimais iguais, você pode realizar a divisão desprezando a vírgula. Quando você despreza a vírgula, você fica com 418 dividido por 200. E quando eu divido 418 dividido por 200, tá? Eu vou ter ali, durante o procedimento da divisão, um 1 para dividir por 2. Em 1 eu não posso dividir por 2. Então, antes de eu baixar o próximo número, eu preciso colocar 0 no quociente, que é justamente esse 0 que está aí antes do 9. Tá? Então, atenção nesses detalhezinhos, para vocês não chegar na prova, saber fazer o procedimento e você perder a questão por falta de cuidado. Beleza? Ó, calculei as duas áreas. Eu sei, opa, ainda não, né? Tá faltando terminar aqui só a soma. Então, fazendo aí a soma, ficou 13,11. Acabei falando aqui sobre a explicação de divisão e esqueci que está faltando fazer a soma. Então, ó, tenho agora sim a área das duas casas, a área frontal das duas casas. Agora eu posso voltar para a questão e encontrar qual das afirmativas é a correta. Vamos lá. Ó, se você olhar aí todas as afirmativas seguintes, ele está comparando essas duas áreas. Então, se ele está comparando e todas, veja, que a casa 2 possui a mais ou a casa 1 é menor. Então, gente, se eu quero ver alguma coisa a mais ou a menos, ou maior ou menor, né, como é o caso, eu preciso saber a diferença. Eu quero fazer a subtração, tá? Diferença, lembre-se, subtração. Então, eu vou subtrair a área da casa 1 e a área da casa, menos a área da casa 2. Professor, por que o senhor está fazendo casa 1 menos casa 2? Porque o valor maior na área que eu calculei é da casa 1. Se a da casa 2 tivesse dado um valor maior, eu colocaria a casa 2 na frente e a casa 1 logo em seguida. Realizando esta subtração, a gente encontra que a diferença entre as duas áreas frontais é de 3,66. Então, agora eu vou olhar entre as alternativas aquela que tem como resultado 3,66. Então, ó, letra A casa 2 possui 6,23 a mais. Não, não é. Não bate nem em relação à casa, porque quem tem a mais é a casa 1, e o valor numérico também não bate. Letra B, a casa 1 é menor. Não, a casa 1 não é menor, a casa 1 é maior. Letra C, a diferença entre elas em metros quadrados é igual
a 4,20. Também não, o resultado deu diferente. Letra D, a casa 2 é menor, sim, ela é menor, em 3,66 metros quadrados. Sim, bateu com o valor que a gente estava procurando. Então, a nossa alternativa que a gente procurava, aí, alternativa D. Ok? Severino Arruda, algum recadinho especial, algum lembrete mais para os nossos alunos? Sim, tem aqui a homenagem também, que a Fernanda e a Denise, né, que nos estou comemorando Halloween, né? E tem 2 recados, né? A questão do tirar RG e CPF, né, para quem não tirou ainda, que ainda dá tempo para tirar para a ETE, né, que não abriu a inscrição Sim. ainda. Então, se você não fez, tira esse RG e CPF. E a autoavisa é a aula do próximo sábado. Não esquecer de participar da aula do próximo sábado. É o momento que você vai ter aula de português, matemática, mais uma vez, e também vai conhecer 2 cursos técnicos que vocês poderão escolher na hora de fazer sua inscrição. É isso, professor. Ok, Arruda. Bem, gente, é importante vocês conhecerem os cursos técnicos oferecidos pelas ETEs próximo às casas de vocês, porque vocês precisam escolher qual é o curso que vocês vão querer se inscrever, tá? Então é importante vocês já irem pesquisando sobre esses cursos, pegando informação, vendo aí qual que você se identifica mais, para na hora da inscrição tá mais fácil para vocês escolherem qual é o curso que vocês vão se inscrever. Então, aos sábados, os professores do Polo se está falando sobre 2 cursos a cada sábado. Então, conheçam esses cursos, tirem as dúvidas que vocês têm sobre esses cursos, para quando abrir a inscrição da ETE, que acontece provavelmente agora em novembro, certo? Provavelmente aí, normalmente, na primeira quinzena já abre a inscrição. Só se esse ano forem fazer diferente, tá? Mas normalmente até o final da primeira quinzena de novembro já sai o edital já da ETE, tá bom? Então, ó, continuando, a nossa próxima questão é do descritor 28. E o descritor 28 fala o seguinte: resolver problema que envolvam porcentagem. Mais uma vez vamos falar sobre porcentagem na aula de hoje. Nós já tivemos uma questão aqui que falou sobre porcentagem, mas o foco foi transformar um número em porcentagem para a fração. A gente vai voltar a falar agora sobre porcentagem, porém com outro foco. Agora a gente quer calcular alguma porcentagem de algum valor, tá certo? Então, bora ver o que a questão diz. A questão fala o seguinte: veja a oferta a seguir. Então, tem aí um tênis que custava R$ 150 e agora está sendo vendido por R$ 99. Então, houve aí um desconto no valor desse tênis. A pergunta é, o percentual de desconto foi de... Então, ele quer saber qual foi a porcentagem de desconto dada sobre o valor de R$ 150 para que o tênis ficasse valendo R$ 99. Gente, vê só, se o tênis era R$ 150 e agora ele está sendo vendido a R$ 99, o desconto real é de R$ 51, tá? Então a gente quer saber, R$ 51 é que porcentagem de 150? A gente já trabalhou uma questão parecida aqui, que foi até sobre uma bolsa. Tinha uma bolsa também que tinha tido um desconto, e a questão queria saber qual era a porcentagem de desconto dessa bolsa, tá? Aqui a situação é a mesma. Eu quero saber qual é a porcentagem de desconto. Qual é a porcentagem de 51 em relação a 150? Então, eu vou para a velha e boa regrinha de 3, simples. Uma das minhas grandezas vai ser o valor em reais. A outra grandeza vai ser a porcentagem. O valor inicial desse tênis era R$ 150. Então, R$ 150 é o valor cheio desse tênis. É o valor 100%, tá bom? E aí, eu quero saber se R$ 51, que é o desconto que foi dado, é que porcentagem deste valor, né? Então, é essa continha que eu vou ter que fazer. Lembrando que a gente pode ter 2 tipos de grandezas. Nós podemos ter grandezas diretamente proporcionais e podemos ter grandezas inversamente proporcionais. No caso aqui, essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quando eu aumento o valor,
a porcentagem aumenta. Quando eu diminuo o valor, a porcentagem também diminui. Então, estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, eu faço meios pelos extremos. Ou seja, eu vou multiplicar o 150 pelo x e vou multiplicar o 51 pelo 100. Ficamos com isso daqui, ó, pessoal. E aí, 150 vezes x, 150x. E 51 vezes 100, 5.100. Agora, esse 150 que está multiplicando x, ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Se o 150 está multiplicando x, como a gente viu aí na linha anterior, não é? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x igual a 5.500 dividido por 150. Galera, vê só, eu tenho um zero no numerador e tenho zero no denominador. Então, eu posso facilitar a minha conta cortando, simplificando um zero do numerador com um zero do denominador. Este outro zero que eu tenho no numerador, eu não posso cortar ele. Por que não? Porque eu não tenho um zero no denominador para simplificar junto com ele, tá certo? Então, eu vou ter que realizar aí a minha divisão do 510 por 15. E aí, quando eu divido 510 por 15, eu encontro como resultado 34. No caso, 34%, que é a alternativa que está ali na nossa letra A. Tranquilo? Bora para a nossa próxima questão. Descritor 33. O descritor 33 fala o seguinte: identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expresse um problema. Então, ele vai dar uma situação-problema e quer que a gente descreva essa situação-problema através de uma expressão, de uma equação ou de uma inequação. Lembrando, para ser uma equação, eu tenho que ter uma igualdade. Para ter uma inequação, eu vou ter que ter uma desigualdade. Beleza? Bora ver o que a questão traz para a gente. Ela traz o seguinte, ó. Veja a conversa desses jovens. Essa situação pode ser representada pela equação. Então, bora lá. Mais uma vez, vamos ler aí a situação. A situação fala o seguinte, ó. Conseguimos as 55 assinaturas para aprovação do nosso projeto. É verdade, Lana. Eu consegui menos 7 assinaturas que você. A outra pessoa falou: eu arrecadei o dobro de assinaturas que você, Lana. E a quarta pessoa aí na conversa falou: eu só consegui 2 assinaturas. Gente, vê só. Observem que várias pessoas aí da conversa, se não me engano 2 pessoas, fez referência ao valor em relação a Lana. Então, eu não sei quantas assinaturas Lana arrecadou. Então, eu vou chamar a Lana de X, ok? Lana vai ser o X da minha equação. E aí eu vou ler cada balão novamente e vou tentar formar uma expressão que represente o que aquele balão está dizendo. No primeiro balão eu tenho, ó, conseguimos as 55 assinaturas para aprovação do nosso projeto. Então, ó, no total o que eu consegui foi 55. Então, o que eu vou escrever vai ser igual a 55. Tá aí. Segundo balão. É verdade, Lana. Eu consegui menos 7 assinaturas que você. Eu não sei quantas Lanas conseguiu. Então, X. Mas ele foi menos 7. Então, X menos 7. Beleza? E o seguinte. Eu arrecadei o dobro de assinatura que você. Opa, o dobro 2 vezes. Então, aí eu vou ter 2x. E o último balão, eu consegui 2 assinaturas. Então, tem aí, ó, mais 2. Agora, eu preciso juntar todas essas informações em uma única expressão, tá bom? Então, bora lá, ó. Quando eu junto tudo, eu fico assim, ó, com 2x, mais x menos 7, mais 2 igual a 55. Professor, pelo amor de Deus, de onde é que veio isso? Que eu já me perdi todo nesse processo. Calma. Botei aqui as setinhas para facilitar, ó. O 2x, ó, veio dali. O x menos 7, ó, veio dali. O 2 veio de cá.
E o 55, ó, eu lá de baixo. Então tá aí bem detalhadozinho da onde veio cada coisa. Eu já escrevi uma expressão que representa a situação. Só que eu não encontro ainda entre as alternativas ela. Por quê? Porque ela ainda tem que ser simplificada. Existem termos que eu posso juntar, que eu posso agrupar. Então, eu vou poder juntar aí x com x e vou poder juntar número com número. Então, aí, ó, gente, eu vou ter como juntar 2x mais 2x e vou juntar menos 7 mais 2. 2x mais x, mesmo sinal. Se é o mesmo sinal, soma e repete o sinal. Menos 7 mais 2, sinais diferentes. Então, eu vou precisar subtrair e dar o sinal do maior. Então, fica aí com 3x menos 5 igual a 55, que eu já encontro a resposta ali na nossa letra A. Gente, atenção só com um detalhe. Poderia, tá, a questão trazer essa expressão igual a zero, tá? Então, para você fazer essa expressão virar uma expressão igual a zero, você vai ter que pegar esse 55 que está no segundo membro, que está depois da igualdade, e passar ele para o primeiro membro. Lembre-se que quando você muda o membro de lado, muda um elemento de lado da expressão, você muda o sinal. Então, o 55 que está positivo, ele iria para o outro lado negativo. Tá certo? Se liga nisso aí que pode acontecer numa outra questão a respeito disso daí. Severino Arruda, já estamos chegando aí na nossa reta final da nossa aula. Mas me diga aí, você ainda tem mais algum recadinho, mais alguma informação para repassar para os nossos alunos? Sim, nós temos algumas informações. Se você perdeu alguma das nossas 10 aulas, vocês podem entrar no YouTube e no playlist Onda Tech e revisar ou ver todas as aulas que você perdeu, tá certo? E aproveitando também, gostaria de informar que o Wellington está aniversariando, né? Está aniversariando e Billy também está aniversariando. Então, parabéns para os dois. Não é? É isso, professor. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Gente, nosso Billy aqui, o rapaz que trabalha com as câmeras, que faz toda a edição, ele fez aniversário dia 1º, né? E eu, professor de vocês, professor Wellington, eu fiz aniversário no dia 29. Então, agradeço aí os parabéns. Tá? Mas a gente ainda tem um tempinho da aula que dá para a gente fazer a nossa próxima questão, que é o descritor 36. Então, bora aqui resolver nosso descritor 36. Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, é aquele tipo de questão super rápida de você resolver. É olhar para a questão, ver o que a questão quer, rapidinho. Questão para resolver em 30 segundos, que é o tempinho que a gente tem. Bora-se embora. Um grupo foi ao zoológico e contou a quantidade de visitas que alguns animais receberam. Com os dados, construiu o gráfico abaixo. Então, tem aí o gráfico. No eixo horizontal, eu tenho os animais, macacos, onças, araras e tigres. E no eixo vertical, eu tenho ali alguns valores de referência, 20, 40 e 60. E aí se pergunta o seguinte, é correto afirmar que... Gente, vê só, são valores de referência, não são valores exatos. Então, ó, letra A, 120 pessoas visitaram macacos e os tigres. Macacos está ali perto dos 60. Tigre não chegou a 60, então letra A está fora. Letra B, os macacos e as onças foram os animais mais visitados. Macacos, sim. Onças, não, foram os tigres. Letra B está fora. Letra C, os animais mais visitados foram os tigres. Não, o mais visitado foi o macaco. Letra C está fora. Letra D, os animais menos visitados foram as araras. Justamente, observe que é onde eu tenho o gráfico mais baixo. É justamente a resposta letra D. Como eu disse a vocês, questão simples, questão rápida, questão que se resolve rapidamente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela atenção, né? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Até a próxima, gente!